Então, meus irmãos, nós vamos fazer a leitura dos primeiros versículos de Deuteronômio, capítulo 4. Hoje nós vamos ler e meditar nesse capítulo maravilhoso. Então, nós vamos ler os primeiros versículos e vamos pedir que o Senhor nos abençoe nas nossas reflexões, na nossa meditação, nesta noite de quarta-feira. Vamos ler então. Deuteronômio, capítulo 4, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais, entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Porém vós, que vos achegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Amém e amém. Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe. Amado Deus, hoje nós estamos aqui para ler, Senhor, e meditar na sua palavra. Daqui a pouco nós vamos orar, Senhor, ter o nosso período de oração. Senhor, fale conosco, em nome de Jesus, que esse texto maravilhoso, esse capítulo maravilhoso seja compreensível, Senhor, para a nossa vida, para a nossa alma, e que o nosso coração se abra e receba a sua palavra nesta noite, seja edificado em nome de Deus. Nós pedimos isso, Senhor, clamando por sua bênção, por sua misericórdia, pedindo perdão dos nossos pecados e pedindo isso para o seu louvor, para o nosso bem em Cristo Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Então, meus irmãos, hoje nós vamos, com a graça do nosso bom Deus, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos, com a graça do nosso bom Deus, vamos meditar no Deuteronômio capítulo 4, tá? Então vocês podem abrir as suas Bíblias, nós vamos fazer a leitura desse capítulo hoje e vamos meditar. Nas quartas-feiras eu tenho lido com vocês um capítulo da Bíblia por culto, lendo o Antigo Testamento. Irmãos, esse capítulo, ele é um capítulo que vai finalizar o primeiro discurso de Moisés. Moisés está encerrando o seu ministério e ele vai fazer aqui, ele está fazendo todo o Deuteronômio, são 3 discursos preparando o povo para entrar na terra prometida. Então eles iriam atravessar o Jordão, como os irmãos bem lembram, e Moisés não vai atravessar, Moisés vai morrer, porque Deus não permitiu que ele atravessasse, mas ele está aqui em nome de Deus, preparando as pessoas para essa entrada e para que eles então avancem e tomem posse da terra prometida, terra essa prometida desde Abraão. Vocês muito bem lembram, lá no capítulo 12 de Gênesis ainda. Então aqui, esse capítulo especialmente é o final do primeiro discurso. Nós temos 3 discursos nesse livro, além das partes assim históricas do livro, né? Que são poucas, na verdade, os relatos mesmo do livro, mas são mais os discursos, a parte principal. O primeiro discurso fala do que Deus já fez, é uma parte histórica, contando alguns eventos importantes que Deus já fez. E esse primeiro discurso que se encerra aqui no capítulo 4, antes do final do capítulo 4, na verdade, nós podemos dizer que ele vai se encerrar aqui mais ou menos no versículo 43, na verdade, né? E a partir do versículo 44 do capítulo 4, já é o segundo discurso, que é a parte da lei, que Moisés vai relembrar
e explicar, aplicar a lei de Deus. E o último discurso, que é quase no final do livro já, o maior discurso é o segundo, nós vamos começar a estudar semana que vem. O último discurso já é a parte da aliança. Então são esses 3 discursos, irmãos, sobre a história, sobre a lei e sobre a aliança. Então aqui nós temos o final da parte histórica, que Moisés lembra os grandes eventos que Deus operou na vida deles. E é interessante que o capítulo começa assim: agora, pois, que é parecido até com as cartas apostólicas. O apóstolo Paulo, por exemplo, Pedro também, os apóstolos, de uma maneira geral, quando eles escreviam as suas cartas, eles explicavam a doutrina e depois assim: agora, pois, de acordo com essa doutrina, vivam assim, assim, assim. Então é mais ou menos o que Moisés vai fazer agora. Então ele contou a parte histórica, os grandes eventos. Na parte histórica, como eu tenho dito para vocês desde a introdução aqui ao estudo deste livro, na parte histórica ele está, na verdade, mostrando o que Deus fez, porque Deus se revela na sua obra e na sua palavra. Então está mostrando o que Deus fez, quem é o Senhor, especialmente na salvação, na redenção do seu povo. E agora, irmãos, nesse capítulo 4, ele vai dizer assim: olha, vocês sabem disso, essas coisas aconteceram. Então, como Deus agiu assim, por que Deus fez essas coisas, agora convém que vocês façam isso, isso, isso. Vivam assim, assim, assim. Né? E nós vamos exatamente ver o que ele fala aqui sobre a consequência desse conhecimento dessa obra gloriosa de Deus. E aqui também nesse trecho, nesse capítulo, ele vai relembrar, novamente enfatizar alguns eventos importantes que, além dos que ele já tinha contado até aqui, ele vai enfatizar de novo aqui alguns eventos importantes, irmãos. E o que Moisés quer, portanto, irmãos, é chamar a atenção, um ponto muito importante aqui, é chamar a atenção do povo para adorarem somente a Deus, somente ao Senhor, e para que eles obedeçam ao Senhor, para que eles sejam fiéis ao Senhor. Vocês sabem do grande perigo que o povo de Israel estava ali sujeito naquela região, que era o perigo da idolatria. Ele vai citar aqui o caso de Baal Peor, logo no início do capítulo, que muitos tinham caído na adoração, no culto idólatra, tinham morrido. Então, todo o propósito aqui, podemos assim, resumir o capítulo, dizendo que ele vai aqui, na verdade, chamar o povo para a adoração a Deus e para a obediência. E dizer assim: olha, não sigam o caminho da idolatria. Meus irmãos, e aí eu já quero que vocês pensem, né? Eu vou fazer uma leitura aqui. Vocês sabem que na quarta-feira nós não demoramos muito aqui, nós fazemos a leitura, tiramos alguns pontos importantes, mas eu já quero chamar a atenção dessas coisas para vocês e dizer que para os nossos dias, quer dizer, que nós não vamos tomar posse de terra aqui nesse mundo, né? Nós estamos no tempo da nova aliança, mas para nós também se aplica essas duas verdades, ou seja, que nós precisamos meditar no que Deus fez, no que Deus está fazendo ao longo da história da redenção e nas nossas próprias vidas e na vida de nossos irmãos, e isso nos chama para a fé, para a obediência, para a adoração a Ele, né? Então, o que Ele fez por mim e por você em Cristo Jesus? Nós sabemos que todo o Antigo Testamento ele está prometendo, na verdade, a vinda de Jesus Cristo. E aqui esses eventos são também tipológicos, ou seja, aquilo que Deus fez, estava fazendo ali a libertação do Egito e todas aquelas coisas, era um tipo da nossa libertação. Então, meus irmãos, vamos agora olhar aqui o capítulo, e eu vou lendo, na medida que for necessário aqui, nós vamos destacando alguns pontos já, explicando para os irmãos. Eu já li o início, antes de nós orarmos, mas nós vamos agora ler novamente aqui. Acompanhe comigo, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais, entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Ouçam, agora pois, é aquilo que eu falei para vocês, né? Por causa do que Deus tem feito, vocês agora devem ouvir a palavra de Deus, obedecer, cumprir os mandamentos, para que vocês, palavra muito importante aqui, para que vocês vivam,
para que vocês vivam. A vida aqui se refere especialmente à vida mesmo física, né? Para que vocês não morram, vocês atravessem o Jordão, tomem posse da terra, vivam na terra. Claro que no nosso caso aqui a questão é muito mais espiritual, né? Mas vamos continuar lendo. Versículo 2: Não acrescenteis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Ou seja, vocês têm que cumprir o mandamento. Isso significa que vocês não podem mudar o mandamento, nem acrescentando, nem tirando nada dele, que é uma palavra muito parecida com o que está lá no Apocalipse, que se refere, na verdade, a todo esse livro aqui. Nós não podemos nem acrescentar, nem tirar dele, mas ouvir a palavra de Deus e crer e seguir o Senhor de acordo com a sua palavra. Versículo 3: Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-peor. Aqui ele vai dar um exemplo histórico, como eu disse para vocês. Ele vai destacar mais uma vez aqui este triste fato. E ele diz assim: Pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor teu Deus consumiu no meio de ti. Ou seja, eles morreram. Porém, milhares de pessoas morreram por causa desse pecado. Porém, vós que vos achegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Então, está se referindo ao caso, inclusive Balaão ali incentivou os inimigos do Senhor a que os israelitas fossem seduzidos pelas mulheres e fossem, seguindo as mulheres do povo deles, fazer o culto a Baal. E então eles caíram, pecaram, e muita gente morreu por causa desse pecado, irmãos, por causa dessa idolatria. Então o que Moisés está falando assim é lembrando um evento bem recente para eles e dizendo assim: lembre dessas pessoas e não façam isso. Vocês não estão vivos, então não sigam o caminho da idolatria, porque o caminho da idolatria é o caminho da morte. No versículo 4 ele diz: Porém vós que chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje a todos estáis vivos. Vede aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Guardai-vos, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: Este grande povo é nação sábia e entendida. Pois que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que nação há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós? Então veja que ele diz assim, né? Ele agora insere um outro elemento, além da questão da vida e da morte. Ele diz assim: olha, vocês devem ser aqueles que têm consciência do que Deus tem dado para vocês. Vocês são um povo especial, vocês são um povo que tem a palavra, que tem a lei de Deus, que essa lei é sábia, essa lei faz vocês sábios, prudentes. Essa lei é a lei de um Deus que, como ele diz aqui, irmãos, de um Deus que está próximo de vocês. Não é a lei, não é apenas puramente um código legal, pura e simplesmente, mas é o Deus que se revela através da sua palavra e que ele então está com vocês. Vocês podem invocar ele está perto de vocês. Veja o que ele diz aqui no versículo 7. Não tem nação nenhuma assim que tenha essa lei, que tenha esse Deus, que a nação tão grande que tenha Deus, versículo 7, tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Então veja as duas coisas aqui interessantes, né, irmãos? A palavra e a oração, a lei e a invocação. Quer dizer, Deus, ele chega e se revela a nós, e nós podemos orar a ele e saber que ele está perto de nós. E nós somos pessoas, vamos colocando já para os nossos dias, Israel era assim, a igreja também, pessoas que devem mostrar para o mundo essa sabedoria, que não existe em lugar nenhum, não existe em nação alguma, só em Israel. E que nação tinha esses mandamentos, esses juízos tão sábios? Que nação tinha um Deus assim, tão perto, que eles invocavam? Que nação tão grande tinha estatutos sábios como esse, né? No versículo 9 ele diz: Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem o teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e filhos dos teus filhos. Não te esqueças.
cuida da tua alma, te firma na palavra, né? Ensina aos teus filhos, né? Então ensina aos pequeninos, e é isso que nós devemos fazer, passar para as próximas gerações, porque é de geração em geração. No versículo 10 diz: o dia em que estiveste perante o Senhor, teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo e os farei ouvir as minhas palavras e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem e as ensinarem a seus filhos. E vós chegastes e vos pusestes ao pé do monte, o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não vistes figura alguma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos ordenou cumprir os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra, a qual passais a possuir. Vocês percebem que Moisés vai dando argumentos, e baseado nesses argumentos, dizendo assim: obedeçam. Ele já tinha dito assim: lembrem da morte que a idolatria causa. Vocês viram lá no caso de Baal-Peor. Depois ele diz assim, né? Lembrem que vocês têm um Deus perto de vocês, e vocês têm uma lei que nenhum povo tem. Vocês podem invocar o Senhor. Agora ele vai explicar a idolatria, dizendo assim: como foi que Deus se revelou? Quando Deus se revelou no fogo, no monte, o monte fumegando, Deus não apareceu para vocês de nenhuma forma, vocês só ouviram a voz. Vocês viram aquela manifestação de Deus no fogo, e esse fogo aqui, meus irmãos, tem a ver com Deus ser um fogo consumidor, que Deus ele não é um brinquedo, mas ele é santíssimo, e num certo sentido, né? Deus é perigoso, certo sentido, não em todos os sentidos. Deus é um perigo para o pecador. Um Deus santo, o pecador, ele não pode estar na presença desse Deus. Ele é um fogo santo, um fogo consumidor. E Moisés está colocando isso aqui. Então Deus se revelou como aquele glorioso Senhor. Porém, eles ouviram a sua lei, ele deu a eles os 10 mandamentos e todos os estatutos que o Senhor tem dado. Nós lemos lá sobre os 10 mandamentos, nós lemos do livro de Levítico, nós vemos todas as leis cerimoniais que o Senhor deu ali através de Moisés. Mas eles não viram nada, irmãos. Eles não viram. Deus não apareceu, Deus não se mostrou em forma alguma para eles. Porque o que a Bíblia vai dizer no Novo Testamento? Deus é Espírito. Deus é Espírito. Deus não tem corpo. Deus não tem limites. Então, Deus não se manifestou ali em nenhuma forma, mas deu a eles a sua palavra. Agora, veja o que ele continua falando aqui. No versículo 13, ele fala, quero destacar também, a aliança que vos ordenou cumprir os 10 mandamentos. A aliança tem a ver com os 10 mandamentos, a antiga aliança, a aliança do Sinai, em que Deus deu ali os 10 mandamentos. Aí ele fala no versículo 15 agora, observem. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor em Horebe falou convosco do meio do fogo. Vocês não viram nada. Então, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura semelhança de homem ou mulher, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alada que voa pelos céus, figura de algum animal que se arrasta sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra, que não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a te inclinares perante eles, e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo do céu. Veja que coisa maravilhosa. Vocês percebem a conexão, né? Então ele diz assim, olha, Deus não apareceu para vocês em forma alguma, nem de homem, nem de animal, nem de sol, nem nada disso. Vocês só viram ali uma manifestação dele no fogo, né? Mas não teve aparência dele em si mesmo, em forma alguma. E aí, meus irmãos, ele diz assim, então, não façam
isso. Não façam figuras para adorar, seja de homem, de mulher, de animal, seja terrestre, seja aquático. Não façam, também não olhem para o céu para adorar o sol e a lua. O que o Senhor está dizendo aqui é o seguinte: não façam o que os outros povos fazem. Por quê, meus irmãos? Se Deus, Ele é Espírito, Ele é o Senhor, Ele não pode ser comparado com nada, com nenhuma criatura. Esse é o ponto das Escrituras. Então, aqueles povos idólatras, como eles tinham abandonado o conhecimento de Deus, eles fabricaram deuses de acordo com a mente deles, como se Deus fosse parecido com o homem, ou com o animal, ou comparando Deus com o sol, com a lua, com as estrelas, o que for. Então, que Moisés está dizendo assim: olha, Deus colocou o sol e a lua. Olha como ele fala aqui, vou ler aqui como está na expressão do versículo 19. Que não levante os teus olhos aos céus e veja o sol e a lua, as estrelas e todo o exército dos céus, e seja impelido a te inclinares perante eles, né? Porque são tão belos, né? E sirva aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Ou seja, Ele é o Criador, e quando tu deixas de adorar Ele para adorar o sol e a lua, as estrelas, ou fazer imagem, ou seja, tu estás adorando a criatura e estarás então deixando o Criador, como Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, para adorar a criatura, estás rebaixando Deus, estás dizendo que Deus é como a criatura. Então isso é extremamente ofensivo a Deus, irmãos, isso é um pecado grave. Mas assim que a idolatria. Qual é a característica da idolatria? A idolatria é uma projeção do coração humano, são os homens fazendo deuses de acordo com a sua mente e rebaixando Deus, né? Eles podem até mesmo usar o nome de Deus, até usar o nome de Jesus nos nossos dias, mas eles estão rebaixando Deus, fazendo Deus de acordo com a sua própria mente. Mas não, meus irmãos, o Deus da Bíblia é um Deus glorioso, é um Deus que é Espírito, é o Senhor, é o Criador do sol, da lua, das estrelas, que é aquele que pôs lá para iluminar a todos os povos, servir os povos. Na verdade, o sol nos serve, a lua nos serve, e nós não devemos servir a eles como deuses, mas glorificar a Deus que pôs ali o sol, a lua, e nos dá todas as coisas. Então é isso que ele está dizendo aqui. E até chama a atenção de vocês, né? Quando ele diz assim: que nação há que tenha mandamentos tão sábios? Agora me digam, irmãos, a Bíblia toda vai dizer assim: vejam os pagãos, vejam os povos pagãos que não têm a luz da lei de Deus, como eles são insensatos, porque eles pegam um pedaço de madeira, uma parte daquela madeira eles fazem o fogo para se esquentar, e com uma outra parte eles fazem um Deus para adorar. Quer dizer que eles são insensatos. Mas a lei de Deus dava prudência para o povo, porque o povo conhecia o verdadeiro Deus e não se deixava levar por essas superstições, né? É claro, meus irmãos, vocês sabem que isso tem aplicação para os nossos dias também. Mas eu estou, por enquanto, assim, citando rapidamente. Depois, no finalzinho, a gente vai procurar aplicar um pouco aqui para nossos dias. Vamos continuar aqui? E ele diz no versículo 20: mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais por povo hereditário, como neste dia se vê. Também o Senhor, eu vou parar um pouquinho aqui no versículo 20, que ele agora apresenta um outro lado da questão, né? Ele diz assim: Deus amou vocês, Deus escolheu vocês, Deus tirou vocês do Egito, Deus libertou vocês daquela prisão, daquele fogo ardente, daquela escravidão terrível, e fez de vocês um povo dele, herança dele, um povo hereditário, como neste dia se vê. Está dizendo assim: Deus se fez Deus de vocês, e vocês são um povo de Deus. Existe uma relação íntima aqui, irmão, de escolha, de eleição, de graça, de misericórdia. Então, o que Moisés está dizendo assim: vejam, esse Deus de vocês, não façam isso de agora deixar esse Deus para adorar sol, lua, para adorar coisas que vocês mesmo vão fazer, obra de artífice. No versículo 21, ele faz mais um lembrete sobre que Deus ele pune o pecado.
tanto pune o pecado que puniu o pecado do próprio Moisés. Né? No versículo 21 ele diz: também o Senhor se indignou contra mim por causa das vossas palavras, e jurou que eu não passaria o Jordão e que eu não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Porque eu nesta terra morrerei, não passarei o Jordão, porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra. Ele está colocando assim, vejam que eu mesmo, porque eu fui imprudente, Deus disse para que eu falasse a rocha, e eu bati na rocha com raiva, naquele episódio lá, e Deus disse assim, agora tu não entrarás na terra, Deus me puniu. Então, não desobedeça, é mais um argumento de Moisés. Não sejam tolos, não sejam imprudentes. Veja como Moisés também é humilde, né? Ele usa o próprio erro dele, porém aqui ele diz assim, eu não vou entrar, mas vocês vão entrar. É como quem diz assim, eu estou feliz que vocês vão entrar. É claro, irmãos, que Moisés é um homem normal, pecador, mesmo um santo homem de Deus, um verdadeiro profeta, né? Mas ele também era imperfeito, mas ele sabia, ele estava consolado, porque ele sabia que ele mesmo não ia entrar, mas que Deus é fiel e que Deus ia cumprir as suas promessas. E para ele aquilo já era uma alegria, já era uma bênção muito grande. Vamos continuar lendo, meus irmãos. Versículo 23. Guardai-vos e não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e não façais para vós escultura alguma, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Aqui, né? Continuando aplicando a questão das imagens. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Veja lá, aquele Deus que se manifestou no fogo, no monte, é ele que está dizendo assim, não faça imagem nenhuma, porque Deus é um fogo consumidor, ele é zeloso. Ele tem zelo pelo seu nome, pela sua aliança. Moisés está dizendo assim, não provoquem o Senhor, não produzam nenhuma dessas esculturas. Agora Moisés vai dar mais um alerta e vai entrar num outro aspecto aqui da questão. É a questão, irmãos, assim, de que quando o povo acostumasse e habitasse na terra, e as coisas ficassem boas lá, né? E a tendência, quando tudo está bem, é as pessoas esquecerem de Deus, começarem a pensar só nas bênçãos aqui dessa vida, desse mundo. Vamos ler o versículo 25. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura, semelhança de alguma coisa, e fizerdes o que é mal aos olhos do Senhor teu Deus, para o provocar ira, hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente logo perecereis na terra, a qual passais o Jordão para possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de tudo destruídos. Ele está dizendo assim, vejam, quando vocês envelhecerem, quando vocês tiverem filhos, netos, e aí vocês começarem a esquecer de Deus, começarem a fazer imagem de escultura e adorar essas coisas, eu tomo por testemunha o céu e a terra, de que vocês vão ser destruídos ao fazer isso, e vão ser destruídos por causa dos seus pecados, ele está dizendo. E aí ele fala, irmãos, da consequência. Isso aconteceu. Nós estamos estudando agora Daniel, e nós sabemos que aconteceu isso na época dos exílios, especialmente agora que nós estamos estudando o exílio babilônico. E diz o texto, e o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número, entre as nações às quais o Senhor vos conduzirá. E ali servireis a deuses que são obra de mão de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Ele está dizendo, veja o que pode acontecer com vocês. Se vocês fizerem isso, vocês vão ser espalhados pelo meio dos pagãos. Que coisa triste, vocês que têm aliança, que têm a lei, que são mais sábios que eles, que têm o Deus vivo, vocês abandonam esse Deus para servir os deuses deles, e aí então Deus vai espalhar vocês. E vocês vão viver entre eles, longe da terra, da aliança e da promessa, como aconteceu na época de Daniel, né? E vocês
vão adorar os deuses deles. Veja que decadência. Vocês vão adorar esses falsos deuses que o Senhor diz aqui, mortos de pedra, obra da mão dos homens, que não veem, não ouvem, não comem, não cheiram. Que tolice, mas é isso que o pecado faz, né? De pessoas que ouviram o Evangelho, ouviram a palavra, mas não se apegaram, não creram, não se arrependeram, e eles decaem espiritualmente e acabam adorando coisas mortas, como os salmos vão falar disso, os profetas, e aqui Moisés, né? A Bíblia, ela se harmoniza e diz assim, eles, lembra do Salmo 115? Tem boca, mas não falam. Narizes têm, mas não cheiram, e assim por diante, ou seja, são coisas mortas. E é isso que eles iriam adorar. Mas, meus irmãos, aqui, em todos esses momentos, nós temos a graça de Deus. E aqui vai aparecer a graça agora. Porque Deus vai dizer assim, quando vocês estiverem assim, vocês vão clamar a mim e eu vou ouvir. Porque eu sou bondoso, eu sou misericordioso. Vamos continuar lendo. Ele diz assim, versículo 29. Então, dali, buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Esse texto que a gente conhece, né? Bem famoso. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração, toda a tua alma. Veja, quando então vocês se arrependerem. Assim, irmão, Deus está dizendo que Ele não esquece do seu povo. Nem quando o seu povo pecasse, nem quando o seu povo fosse espalhado. Eles iriam se arrepender, Deus iria lhes dar graça. Você fica pensando no Daniel, lá no meio do exílio, fiel a Deus, por causa da graça do Senhor. A graça de Deus manteve esse povo. Esse povo nunca seria destruído, né? Porque através dele viria Jesus. Então Deus sempre manteve o remanescente fiel. E manteve também aqueles, e também operou naqueles que, mesmo tendo sido infiéis e sendo exilados, se arrependeram e buscaram ao Senhor. E é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, irmãos, dali buscarás e o acharás quando buscar de todo o coração. Veja que é o coração sempre aqui se enfatizando. Versículo 30. Quando estiverdes em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Veja que ele joga isso lá para Abraão. Deus fiel à aliança, que quando o povo se arrependia lá no exílio, buscava o Senhor, ele não desprezava por causa da aliança. Deus é fiel. Não é por causa do povo, não é porque eles mereciam nada, não é porque eles fossem melhor que os outros povos. Não, eles faziam as mesmas coisas. Eles adoravam os deuses, só que eles é o povo de Deus, é o povo da aliança. E o Senhor Deus, então, quando eles se arrependiam, e eles oravam, e eles clamavam, Deus os ouvia e Deus os trazia de volta. E aí, meus irmãos, Moisés está, na verdade, colocando assim para eles. Olha só que coisa bonita isso aqui. Moisés está dizendo, olha, lembrem do passado e pense também que quando vocês, no futuro, vocês se arrependerem, Deus vai perdoar vocês. Porque Deus é fiel. Deus não esquece de vocês. Lembrem que esse Deus chamou Abraão, o pai de vocês. Lembrem que esse Deus tirou vocês do Egito. Lembrem que esse Deus, ele é um Deus que, se vocês se arrependerem, mesmo depois de ter pecado, ele vai trazer vocês de volta. Agora, guarde isso, irmãos, e veja que Moisés parte daqui para dar mais um conselho para eles. Vocês veem que Moisés está argumentando o tempo todo dizendo assim, sejam fiéis, creiam no Senhor e sejam fiéis. E agora, ele, diante disso, ele vai dizer o seguinte, olha só, vamos continuar lendo. Ele vai propor para o povo uma pergunta. Versículo 32. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta,
ou se jamais se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu a voz de Deus falando no meio do fogo, como tu a ouviste e ficou vivo. Ou se Deus intentou ir tomar para si um povo por meio de outro povo, com provas, com sinais, com milagres, com peleja, com mão forte, com braço estendido, com grandes espantos, conforme a tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito, aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras no meio do fogo. Porquanto amou teus pais, escolheu a tua descendência depois dele, e te tirou do Egito diante de si com grande força, para lançar fora de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir e te dar a sua terra por herança, como neste dia se vê. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração, foi o que ele está aplicando aqui, que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra nenhum outro há. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e teus filhos depois de ti, e para que prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todos sempre. Amém. Ele está dizendo assim: pensem, reflitam e digam: tem algum povo como vocês? Tem algum Deus que fez isso com um outro povo que Deus fez com vocês, desde que iniciou o mundo, desde Adão e Eva, desde que Deus colocou o homem na terra? Um Deus que deu provas, que se manifestou, que libertou o povo do Egito, que chamou os teus pais, que se mostrou naquele fogo, que lançou nações, já tinha feito isso ali, naquela parte ali antes do Jordão, e ia fazer muito mais depois, que lançou nações mais poderosas do que tu, para te introduzir na terra. Pensa, será que convém agora vocês deixarem o Senhor para ir atrás desses deuses falsos? Deus está mostrando para ti o quê? Que só Ele é Deus, e que todos os outros deuses são falsidades. Veja o que ele diz no versículo 39. Só o Senhor é Deus. Monoteísmo, irmão. Só existe um Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Em cima no céu, embaixo na terra, nenhum outro há. Lugar nenhum, fora o Senhor. Então, guardem o mandamento. Creiam e sejam fiéis a esse Senhor. A última parte, meus irmãos, nós temos o finalzinho do primeiro discurso, que é a parte histórica, e nós temos a instituição das cidades refúgio, que já é a segunda parte. Eu confundi aqui. Nós temos as cidades refúgio, e nós temos então o finalzinho, é o inverso do que eu falei, vou corrigir agora. Então nós temos na última parte a cidade refúgio, que ainda é a parte aqui histórica, e finalmente, irmãos, o chamado deles, de Moisés, para que o povo então obedeça, já iniciando a segunda parte, que é a parte da lei. Bora ler aqui do versículo 41 em diante, que diz assim: então Moisés separou 3 cidades além do Jordão, do lado do nascimento do sol, para que ali se acolhesse o homicida que involuntariamente matasse seu próximo, a quem Dante não tivesse ódio algum, e se acolhesse a uma das cidades. A Bézer no deserto, no planalto, para os Rubenitas, e a Ramote em Gileade para os Gaditas, e a Golã em Bazã para os Manassitas. Esta é, pois, a lei de Moisés. Aqui, então, nós temos o final, na verdade, do primeiro discurso, ainda falando do que ele fez, estabelecendo essas cidades refúgio, que era cidade para as pessoas que mataram alguém, mas não por intenção. E ainda estava tudo começando, não tinha as coisas bem organizadas, então essas pessoas podiam ser mortas pelo vingador, e ali naquela cidade elas podiam achar refúgio. E a última parte, irmãos, que já é o segundo discurso, na verdade, a partir do versículo 44, veja o que ele diz, e aqui nós vamos ir para o final do capítulo. Esta é, pois, a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Estes são os testemunhos, os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel, havendo saído do Egito, além do Jordão, no vale de fronte de Bet-peor, na terra de Sion, rei dos amorreus,
que habitava em Hesbom, a quem feriu Moisés e os filhos de Israel, havendo ele saído do Egito. E tomaram a sua terra em possessão, como também a terra de Og, rei de Bazã, dos reis dos amorreus, que estava além do Jordão, do lado do nascimento do sol. Desde Aroer, que está à margem do ribeiro de Arnon, até o monte Sião, que é Hermon. E toda a campina além do Jordão, do lado do oriente, até o mar da campina debaixo de Asdote Pisga. Então aqui nós já podemos dizer que já começa o segundo discurso, que ele vai agora falar da lei. No capítulo 5, vocês sabem, tem a repetição dos 10 mandamentos. Então a maior parte do livro é a lei. Então vocês percebem aí a conexão, né? A primeira parte histórica, a segunda parte legal da lei. E esse capítulo 4 aqui está na fronteira, como que dizendo assim, olha, esse Deus que fez tanto por vocês, obedeçam a Ele. E agora eu vou falar da lei dele. Entendeu? É isso que ele está falando. Então esses discursos, eles estão conectados, irmãos. Irmãos, eu queria, já estou até estourando aqui o meu tempo hoje, mas já para a gente encerrar, eu queria que vocês pensassem que isso se aplica a nós, tudo que nós meditamos aqui, basicamente assim, nós, a Igreja de Cristo Jesus, hoje, nós também somos chamados, irmãos, para lembrar tudo que Deus fez, para lembrar o que Ele fez no Seu Filho Jesus, para lembrar que Ele nos amou no Seu Filho Jesus, que Ele deu o Seu próprio Filho para a nossa salvação, que Ele fez uma aliança eterna conosco, que Ele nos escolheu antes de todos os tempos, que Ele nos amou, que Ele nos deu o Seu Espírito, que Ele é o Deus conosco, perto de nós, que se revela a nós, que fala conosco por Sua palavra, que nós podemos invocar Ele e Ele nos ouve. E que Ele é o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que faz o sol nascer todos os dias, que traz a chuva, que traz todas as coisas. Então Ele está dizendo assim para nós, não olhem para os ídolos deste mundo, pagão. Não olhem, porque esses ídolos são falsos. Amem ao Senhor. Isso aqui não é legalismo, não. Isso aí é resposta de amor, porque Ele já nos salvou. Né? Ele já nos salvou. Ele já nos regenerou, já nos deu seu amor, sua graça. Então, é a resposta de amor. Nós não vamos obedecê-lo, não vamos amá-lo, não vamos servi-lo como para ser salvo, porque Ele já nos salvou. Né? É assim que os apóstolos falam sempre. Mas a palavra de Deus também, irmão, nos previne da apostasia. Tá? Isso é uma segunda lição aqui. Veja que Moisés está dizendo o seguinte, é claro que o verdadeiro eleito e o verdadeiro nascido de novo não vai apostatar. No entanto, a Bíblia ela dá esse alerta porque nós precisamos ter cuidado com o perigo da apostasia. Sim, o Senhor vai nos livrar, mas Ele nos livra exatamente por esses alertas e também nos dizendo assim, olha, não sigam os deuses falsos. Hebreus fala, usando até uma expressão aqui parecida, que Deus, irmãos, é fogo consumidor. Que aqueles que ouvem o Evangelho e depois abandonam, não querem saber, o que resta para eles, segundo Hebreus? Que apostatam da fé, que até experimentam algo do Espírito Santo. Claro que não foi o novo nascimento. Eu acho que todo mundo aqui já tem um conhecimento na boa doutrina, já sabe discernir essas coisas. Mas a Bíblia fala, olha, essas pessoas experimentaram, mas depois elas deixaram. E aí, irmãos, o fim é que elas não têm mais esperança, porque elas deixaram o único Salvador. Então, que nós aqui não sejamos destes, né? Mas que estejamos gratos ao Senhor, olhando para Ele, buscando toda a graça, toda a misericórdia a cada dia, na cruz de Cristo, para caminharmos nele até o final da nossa jornada. Né? Todavia, eu quero dizer também para vocês uma terceira coisa, que não importa o nosso pecado, não importa o tamanho do nosso pecado, se nós nos arrependemos, nos voltamos para Ele, o que é que o texto diz no versículo 31? Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Todo aquele que se volta ao Senhor, mesmo tendo pecado, se volta ao Senhor arrependido dos seus pecados, Deus perdoa, restaura, acolhe, né? Porque Ele é cheio de graça e de misericórdia. Vamos guardar então no nosso coração essas lições
Que o Senhor nos fortaleça, meus irmãos. Vamos orar, irmãos? E tem também a questão aqui da cidade de refúgio, mas eu vou deixar isso para vocês mesmos pensarem, tá? Sobre o cuidado com a vida do próximo, né? Que é a consequência de nós amarmos ao Senhor. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por sua palavra nesta noite. Este realmente é um capítulo tão precioso, tão maravilhoso, cheio de argumentos santos, que nos diz assim, como é possível alguém pensar em deixar Deus pelos ídolos? Ó Senhor, nos guarda, que cada um de nós aqui seja cada vez mais grato por tão grande amor que o Senhor nos deu na cruz do Calvário, no seu Filho Jesus. E Senhor, guarda todos nós da apostasia, muito ao contrário, Senhor, que nós sejamos cada vez mais fortalecidos em te conhecer, te amar, te servir e te adorar, Senhor, com todo o nosso coração. E levar ao mundo, como Moisés aqui fala, vocês mostrarão para os outros que nação é essa, cheia de mandamentos tão sábios, que seja assim com cada um de nós individualmente e com a nossa querida igreja, Senhor, que as pessoas olhem para nós como expressão de amor, de misericórdia, de santidade, de piedade, Senhor. Ó Deus, nos guarda de envergonhar o Seu nome diante deste mundo, mas ao contrário, nós possamos glorificar cada vez mais o Seu nome santo, Senhor, diante daqui da nossa cidade, de todos aqueles que convivem conosco, em Cristo Jesus. Nos ajude, Senhor, nos abençoe, nos fortaleça. Cada vez mais nós glorifiquemos o Seu nome, em Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Vamos orar, meus irmãos. Eu até fechei a Bíblia, mas não fecha a Bíblia não, tá? Que a gente vai orar. Vamos orar nos baseando aqui neste trecho, tá bom? Então, desligar aqui a câmera.